Para sempre exaltamos e enaltecemos o nome do nosso Rei, aquele que é o Rei dos judeus, o Deus de Israel, ele que é o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, o único digno de ser louvado e adorado. Amém, queridos? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, em Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Então, estávamos ministrando na aula anterior sobre a severidade do açoite pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi sujeito. E ali, depois de ter sido açoitado, evidentemente, o manto, por sua vez, já havia aderido ao sangue, né? Então, depois do açoite, colocaram sobre ele esse manto, e esse manto já havia aderido ao sangue. E, evidentemente, teria sido grudado nas feridas. Como em uma descuidada remoção de uma atadura cirúrgica, a sua retirada causa ainda dor torturante, ainda maior. Sim. As feridas começaram a sangrar como se ele estivesse apanhando outra vez. Então podemos imaginar a crueldade. Agora estaremos ministrando na aula de número 64, Palavra Poderosa. O tema proposto é Posição em Cristo na sua primeira edição, e dentro de uma abordagem estamos falando sobre a crucificação de Jesus Cristo. Continuando as aulas que ministramos anteriormente, né? Só Jesus Cristo é digno de ser louvado. Amados, falando ainda sobre a crucificação, antes de deixar o pátio do pretório, os soldados colocaram a viga nos ombros de Jesus. Veja que era costume obrigar o homem condenado a carregar a viga horizontal da cruz até o lugar da execução. Aquela viga chamada patímbro. Um homem condenado, ele não costumava carregar a cruz inteira. A prática da época nos remete a isso. Apenas essa travessa maior. De maneira que as peças mais longas e verticais de madeira das 3 cruzes haviam sido transportadas para o Gólgota, e quando da chegada dos soldados e dos seus prisioneiros, achava-se já firmemente fincadas no chão. E aí nós entendemos nesse processo que a barra horizontal da cruz, que pesava aproximadamente 50 quilos, é amarrada sobre os ombros de Jesus, e a procissão do Cristo condenado, dos 2 ladrões e o destacamento dos soldados romanos para a execução, encabeçada por um centurião romano, começa então a vagarosa jornada até o Gólgota. Queridos, apesar do esforço de andar ereto, o peso da madeira somado ao choque produzido pela grande perda de sangue é demais para ele. Ele tropeça e cai. As lascas da madeira áspera rasgam a pele já dilacerada e os músculos dos seus ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos já chegaram aí ao seu limite. O centurião, ansioso para realizar a crucificação, então o que ele faz? Ele escolhe ali um observador norte-africano, um sirineu que estava vindo do campo, chamado Simão. Veja que a Bíblia tem um cuidado de nos fornecer o nome daquele homem, para carregar a cruz.
Jesus então segue ainda sangrando com o suor frio do choque. A jornada de mais de 800 metros da fortaleza Antônia até ao Gólgota é então completada. O prisioneiro ele é despido, exceto de um pedaço de pano que era permitido aos judeus. Queridos, observe a frieza com que o nosso Senhor Jesus ele é cruelmente conduzido à execução. Então a crucificação começa. A Jesus lhe é oferecido um vinho, como mirra, um leve analgésico, né? Jesus se recusa a beber. Simão é obrigado a colocar a barra no chão e Jesus é rapidamente jogado de costas com seus ombros contra a madeira. E assim os soldados amarraram os braços do mestre com uma corda à viga da cruz. O legionário, então, ele procura a depressão entre os ossos do seu pulso. Sim. E ele bate um pesado cravo de ferro quadrado, com aproximadamente 19 centímetros, que transpassa o pulso de Jesus, encravando na madeira. Rapidamente ele se move para o outro lado e repete a mesma ação. E assim, ele toma o cuidado de não esticar demais os ombros para possibilitar ali alguma flexão, algum movimento. A barra da cruz ela é então levantada e colocado em cima do poste, do estirpe. Depois de içarem essa viga até o poste, ela então é pregada com segurança na viga vertical da cruz. O braço vertical possuía um grande apoio colocado na altura apropriada, que servia como uma espécie de selim para suportar o peso do corpo. E assim o pé é esticado agora e empurrado para trás com o pé direito e com ambos os pés estendidos, são assim atados, dedos dos pés para baixo, usando aí um grande cravo para penetrar os dois pés de Jesus. O cravo, então, ele é batido através deles, deixando os joelhos ali moderadamente, né? A vítima agora, ela é crucificada. E sobre o topo é pregada a inscrição onde se lê: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Queridos, a cruz ela não era alta. Os pés do mestre ficaram aproximadamente a 1 metro do chão. Enquanto ele cai para baixo, aos poucos, evidentemente, com mais peso nos cravos, nos pulsos, a dor ela se torna insuportável e corre aí pelos dedos e para cima dos braços para explodir no cérebro. Uma dor torturante. Os cravos nos pulsos, então pondo assim pressão nos nervos medianos, né? Quando ele se empurra para cima, para evitar esse tormento de alongamento, evidentemente, ele coloca assim o seu peso inteiro nos cravos. Então, que passa pelo pé, e aí, queridos, novamente há uma agonia queimando, um verdadeiro queimor do cravo que rasga pelos nervos entre os ossos dos pés. Muitos dos pintores
e a maioria dos escritores de crucificação também mostram os cravos passando aí pelas palmas das mãos. Agora, entenda que contos romanos, históricos, evidentemente, e assim trabalho experimental, estabelece que os cravos foram colocados entre os ossos pequenos dos pulsos, chamado radial e ulna. Então não foi nas palmas das mãos. Agora, entenda que cravos colocados nas palmas das mãos, ele sairia entre os dedos, se o corpo fosse forçado a se apoiar neles. Então, como o peso do corpo ali estava fazendo pressão sobre as mãos, rasgaria, evidentemente. Então, o equívoco pode ter ocorrido por uma interpretação errada das palavras de Jesus para Tomé. Vê as minhas mãos. Agora entenda que anatomistas modernos e também os antigos sempre consideraram o pulso como parte da mão. Então a própria ciência já define que o pulso faz parte da mão. No ato da crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou então raramente presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e pés. E assim, ó, queridos, o peso das pernas sobrecarregava aí a musculatura abdominal, que assim, cansada, tornava-se incapaz mesmo de manter a respiração, levando a vítima à morte por asfixia. Então, geralmente acontecia isso. Agora, como o nosso Senhor Jesus ele tinha um preparo físico excelente, não se esqueça que ele era carpinteiro. E naquela época, carpinteiro ia à mata e cortava a madeira e carregava nos seus ombros toras de madeira. Então, o nosso Senhor tinha um preparo físico muito forte. É claro que, longe dessa condição, precisamos afirmar que ele estava ali sendo fortalecido, porque ele disse ao Pai, no Getsemane, ele pediu: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas entenda que aquilo que acontecia de comum em outro tipo de crucificação, onde geralmente a vítima morria por asfixia, porque não suportava o peso do corpo e os pulmões travavam, com o nosso Senhor foi diferente. Por quê? Porque ele sustentou para que a obra da crucificação se cumprisse até o final. Eu creio que o Santo Espírito está testificando no coração de todos vocês que estão acompanhando essa ministração. De todos vocês que, de alguma maneira, estão recebendo este vídeo ou estas informações, e oxalá que Deus encontre lugar no teu coração, para que o Espírito Santo te traga o convencimento. Primeiro, em declarar e confessar que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e o nosso único Salvador. E a partir daí, você possa ter o privilégio de servir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.